Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato. Eu tenho que começar assim, ó. A verdade vos libertará. A verdade vos libertará, libertará. Não tem mais os que matam o corpo, não tem mais os que armam ciladas, não tem mais os que vos caluniam, nem aqueles que portam espadas. Não tem mais os que tudo deturpam, pra não ver a justiça vencer. Tende medo somente do... Amigos e amigas, entramos hoje falando ainda dessa delação de Mauro Cid, que está em evidência. Uma das alegações que foi dita é que o Mauro Cid foi pressionado a, vamos dizer assim, a dizer o que disse. O interessante é que você e eu e você, podemos entender o seguinte: no momento em que Mauro Cid apresentou ao Jair Messias Bolsonaro, o embusteiro mor da nação, um cartão de vacina falsificado dele e da filha dele, qual era a obrigação de Jair Messias Bolsonaro? Se ele diz tanto que acredita na verdade, e usando o texto do Evangelho de São João, por que ele não denunciou Mauro Cid? Então, só nesse momento já temos uma culpa do cidadão. Também, no contexto, quando o Xandão lembrou ao Mauro Cid que a sua fala tinha que ser uma fala que comprometesse, fosse de verdade, compromisso com a verdade, e ele, sabendo que ele não poderia mentir, ele botou a mão na cabeça e pode-se ver que ele quase desmaiou. Passou mal, verdade é essa. A gente, quando olha para quem foi Mauro Cid, uma das falas que ele teve, falando que ele está sendo perseguido pela imprensa, mas eles não são a favor da liberdade de expressão. O interessante é que todos esses que dizem que são a favor da liberdade de expressão, desde que não seja uma liberdade de expressão que expõe a liberdade de expressão, desde que não exponha a verdade dos fatos que eles estão executando. Isso vale para Jair Messias Bolsonaro, isso vale para Mauro Cid, isso vale para todos os embusteiros, todos aqueles que se dizem patriotas, todos aqueles que se dizem envolvidos com o compromisso de anunciar a democracia. Isso vale para a esquerda também. Isso vale para a esquerda, por que não? A gente gosta muito de botar apelido nos outros, fazer palhaçada, brincadeira, mas quando o apelido é na gente, a gente fica revoltado. E aí, ainda olhando para esse contexto, e alguém falar, ele não vai ser preso. Se você é patriota, e se você defende a verdade, e se você segue o Evangelho de Jesus, você tem que prezar pelos fatos. Está mais do que comprovado, e eu falo isso com muita tristeza, que houve e há, da parte desses cidadãos, que não foi somente o Messias Bolsonaro, embusteiro, mas também do seu grupo. E ainda falando nisso, nós temos em Japeri vereadores que que votam um projeto para ganhar R$ 10.750 extra, e lá em Nova Iguaçu, na querida cidade de Nova Iguaçu, aqui no Rio de Janeiro, os vereadores votaram para aumentar o próprio salário em 50% no município que não é Nova Iguaçu. Essa é a verdade, que talvez alguns não queiram acreditar, e alguns vão dizer que é mentira e que não procede. Essa é a verdade também da realidade em que Jair Messias Bolsonaro está envolvido. E eu acredito, e você também deve acreditar, que se houve e há crime da parte dele, que na verdade há o crime, que ele seja julgado, como estamos num regime democrático de fato, que seja julgado segundo o regime democrático, não segundo a ditadura que ele queria expor. Dizer que não houve tentativa de golpe é dizer que, vamos dizer assim, que ele não governou, que durante 4 anos ele
atentou contra a democracia, falando das urnas eletrônicas que não estava funcionando. E aí, no final da pandemia, ele consegue falsificar documento público, aceitando um cartão de vacina falsificado para poder fugir para os Estados Unidos. Até isso estava combinado. E vamos nós para o evangelho do dia de hoje, o evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34 ao 38, depois capítulo 9, versículo 1. Jesus continua as suas orientações à comunidade. E hoje ele vai de forma direta dizer qual é o projeto que ele tem para nós. Ou nós estamos, de fato, a favor de Jesus, ou nós estamos condenados à morte. Por isso, ontem, quando eu falava sobre quem é a direita, e hoje na padaria cedo, quando eu vinha do trabalho, eu parei para conversar com um cidadão e falei, olha, nós temos que ter consciência que aqueles e aquelas que estão à direita só pensam em si mesmo. As pessoas da direita que usam o rótulo de cristão, pessoas que usam igrejas, pode ver que pastores evangélicos, padres também, que de dúvida, não sei se são católicos romanos, mas se dizem padres, que estão à direita, todos esses que estão aí, são ligados a algum tipo de falcatrua, ou para obter dinheiro, ou para obter status. Veja, por exemplo, o padre Kelmo. Padre Kelmo, que se diz padre, né, de uma igreja ortodoxa americana, depois surgiu dessa igreja para outra. Veja bem que tipo de cristianismo é esse. Um cristianismo aonde trabalha a hipocrisia. E você vê também o próprio Jair Messias Bolsonaro. Ele se diz católico, mas na época em que o Papa ia canonizar a irmã Dulce, ele fez o quê? Ele não foi lá saudar o Papa Francisco. Ele preferiu ficar no Brasil e deixar outra pessoa ir no lugar dele. Como eu, sendo católico, não vou querer falar com o Papa, olha, seria um prazer enorme falar com o Papa Francisco, com Bento XVI ou mesmo com João Paulo II. Eu tive o prazer de ver João Paulo II de perto. Essa alegria ninguém me tira. Esse momento histórico na minha vida, ninguém vai tirar. Então, a gente ainda olha para esse sentido quando você fala ainda de dizer eu sou católico, mas não assume de verdade a fé. E aqui Jesus coloca bem claro quem é de fato que o segue. Ou você segue ele de verdade, ou você não segue ele. Ou vocês têm compromisso com a vida, com a defesa dos menos favorecidos, dos excluídos, das comunidades, daqueles que muitos dizem que não tem mais salvação, porque é assim que Jesus foi, para isso que Jesus veio, ou então você não está mais envolvido com a salvação de hoje. O evangelho de hoje ainda nos coloca na parede, quando Jesus fala que vai ter vergonha da gente diante do Senhor, nosso Pai, se nós nos envergonharmos diante dele. Aquele cristianismo que alguns assumem, aquele cristianismo água com açúcar, aquele cristianismo que, não, dessa vez vai passar, esse é o cristianismo que Jesus vem condenando no evangelho de hoje. Ou você, de fato, tem uma adesão plena ao projeto de salvação, vivendo a dignidade do seu batismo, vivendo a dignidade daquilo que você acredita, ou você é apenas mais um, como eu disse ontem, frequentador de igreja. Não é porque eu vou na oficina quase todo dia, porque eu tenho um carro velho, que eu sou mecânico. Não é porque eu vou nos bares funk da vida que eu sou DJ. Não é porque eu vou na missa aos domingos eu sou cristão. Não é porque eu, às vezes eu rezo na minha casa, que isso me torna mais santo ou mais puro do que o outro que talvez não reze tanto quanto eu. Jesus hoje nos pede um testemunho coerente, ou seja, um testemunho verdadeiro. Por isso, hoje nós temos esse compromisso. E o depoimento de Mauro Cid é um depoimento que envolve a verdade. E a verdade sempre nos liberta. Fiquemos com Deus, que possamos ser felizes hoje e sempre. Eu sou Daniel Nonato e a verdade sempre nos liberta. Mas os que tudo deturpam, pra não ver a justiça vencer, tende medo somente do medo de quem mente pra sobreviver.
tende medo somente do medo de quem mente pra sobreviver. A verdade nos libertará